Vamos para a nossa prece então. Convido a todos esse momento então para a gente fechar os nossos olhos, que nós possamos elevar os nossos pensamentos juntos da espiritualidade presente, sentindo a sua energia nos envolver. Vamos ficando mais fortalecidos, mais em paz. E vamos nos ligando à espiritualidade presente, aos nossos mentores individuais, companheiros que estão conosco desde longa data, nos protegendo, nos inspirando, nos intuindo. Sentimos a presença também dos mentores deste trabalho, do Espírita Soul, irmãos que nos ligam, nos conectam através desse mundo virtual, dos nossos pensamentos em comum, dos nossos objetivos, no exercício da noite de hoje, ao longo da semana, durante os conteúdos, as postagens. Vamos sentindo também a presença dos nossos mentores, dos nossos lares, companheiros que cuidam de nós, da nossa família, da nossa casa, nos dando sustentação necessária. E com eles vamos abrindo as portas de nossa casa para as equipes responsáveis pela limpeza, proteção e higienização do nosso lar. Vamos abrindo as portas de nossa casa para os índios Itaporãs, Bogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia. Esses irmãos vão passando por todos os cômodos de nossa casa, limpando, higienizando, retirando formas pensamentos, miasmas, todo e qualquer tipo de negatividade. Vão queimando tudo com suas ervas, com seus incensos, transformando a nossa casa num ponto de luz. Voltamos à entrada da nossa casa, vamos nos ligando também a Ricardo, seus arqueiros e lanceiros, e vamos pedindo a ele que deixe um ou mais de seus cruzados à frente da nossa casa, guardando, protegendo contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim a gente vê a nossa casa envolvida em muita luz, protegido por uma cúpula. No seu topo vemos uma bandeira branca hasteada e um farol reluzente. E nesse momento toda a espiritualidade percebe que em nossos lares está sendo realizado um evangelho. Que se façam presentes os irmãos necessitados do aprendizado conosco. Vamos sentindo a presença também das falanges espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, do professor Eurípides Barçanufo, e vamos fazendo uma conexão com os apóstolos e os primeiros cristãos. Irmãos dedicados na divulgação do Evangelho, na sua própria transformação. Que possamos, inspirados no seu empenho, no acompanhamento do Cristo, tirar lições de vidas que possam nos inspirar. Vamos sentindo a presença também da nossa Mãe Maria de Nazaré. O seu abraço, o seu carinho, que nos confortam no momento da dor, no momento de angústia. Agradecemos a ela e vamos sentindo a presença do Cristo. Gratos ao nosso irmão pelo Evangelho deixado, pelas lições da Boa Nova. Que o Evangelho seja um guia para as nossas vidas, que possamos absorver, compreender e nos transformar. E assim agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos hoje aqui reunidos, por termos nosso lar, por termos a nossa família, pelas oportunidades que temos todos os dias.
Agradecemos quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Sejam bem-vindos aqueles que entraram aí durante a nossa prece. Tudo bem com vocês? Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. O som tá bom hoje, gente? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Tem que estar, né? Testei aqui tudo mais de horas. Importante não cair hoje de novo, que nem aconteceu na semana passada, né? Tá bom. Se a musiquinha de fundo também estiver muito alta, vocês me avisam, tá bom? Então bora lá. Hoje nós vamos falar de uma parábola, que é a parábola da semente. É a parábola que está constando em um evangelho, só que é o evangelho de Marcos. A parábola da semente ela é bem curtinha. E ela diz o seguinte: o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, sem ele saber como. A terra, por si mesma, produz frutos, primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Depois do fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29. Essa parábola ela é curta e ela é bem direitinha assim no seu significado, né? Não tem meio termo, ela já papum, objetiva. Então ela diz o seguinte: é como se a gente fosse dormir, né? Então antes da gente dormir, que cada um de nós pegássemos uma sementinha e colocássemos num vasinho, plantássemos ali, tipo aquela que a gente fazia quando era criança no algodão, né? Mas um vasinho de verdade. E aí, a gente vai dormir, plantou aquela sementinha, e quando a gente acordasse, o que ia acontecer? O vasinho estava lá, e não só estaria enterrada a semente, como teria germinado, como teria também dado frutos. E aí, como deu frutos, está na hora do quê? Da colheita. Simples, né? Claramente isso não acontece, né? Na nossa realidade de tempo. Não é assim que acontece. Até porque tudo tem o seu tempo. A terra e a natureza que nos oferecem tudo, né, elas são sagradas. E elas são a base de tudo que nós temos. A base de tudo. Tudo que fecunda e nos alimenta. Se a gente for perceber, tudo isso vem da terra. Então, desde a semente que faz amadurecer um fruto até o algodão que nos protege, nos agasalha, nos protege do frio. Então a terra nos dá tudo que a gente precisa, a sustentação que a gente tem a necessidade para a nossa formação, que a gente precisa para a nossa manutenção, né, do nosso corpo físico, do nosso bem-estar, para que nós tenhamos uma vida plena. E para tudo isso acontecer, o que ela precisa? Precisa de tempo. Precisa de tempo. E aí o Alexandre até citou aqui, né? É no tempo de Deus. Pois é. E tudo tem o seu tempo específico, o seu tempo de Deus. Então, na nossa realidade, ela precisa germinar, crescer, frutificar. E como que funciona esse processo dentro da biologia?
Depois que a semente é plantada, dentro de um solo fértil, é claro, né? O germe, ele acaba se transformando em plântula, que é o embriãozinho vegetal, que vai se desenvolver dessa semente. Então, ela vai se espalhar, né, pela terra, espalhar as suas raízes por esse solo, e aí ela vai organizar o quê? Uma haste, que vai se firmar na terra, e aí assim, quando ela estiver firme, ela vai sair dessa terra e vai acontecer o quê? Ela vai se expor à luminosidade presente, à luz, né? E esse caule, ele vai acabar também expondo todo o seu verde, né? O seu verde de esperança. E vai se desenvolvendo mais ou menos de acordo, né? Mais rápido, mais devagar, de acordo com a sua espécie. Cada uma tem o quê? Seu tempo. Aí um dia irão surgir as espigas, né? Como diz a parábola lá. Vão surgir as espigas e depois os grãos. E amadurecendo esses grãos, está na hora da colheita, né? Tudo isso em contato, né, com o ar, com o sol, esse amadurecimento também leva um tempo. Então a gente pode trazer as metáforas dessa parábola para diversas coisas. O evangelho foi plantado pelo semeador Jesus, né? E esse evangelho plantado pode ser uma dessas metáforas. Então, essa sementinha foi lançada lá na Palestina, que na época era considerada uma terra fértil, porque lá haviam muitos corações apropriados para receber essa semente. E aí, através das vivências, através das palavras do semeador, do Rabi da Galileia, essas sementes foram germinadas naquele campo. Floresceram, geraram frutos, e aí elas foram espalhadas, né, para que tivesse essa colheita. E essa colheita aconteceu depois que se espalhou para diversas outras regiões do planeta naquela mesma época, né? Mas ela continua sendo multiplicada até os dias de hoje. E ela leva muita felicidade a cada criatura que acaba conhecendo e tocando o seu coração. E a expectativa é que essa semente ela seja coberta por todo o planeta. A moral cristã ela é muito valiosa, né? E a gente pode fazer outras analogias também. Só que dessa vez conosco, com a gente mesmo. A gente vai ver que a gente consegue buscar grandes significados. Porque a gente foi criado como? Simples, fomos criados ignorantes pelas mãos de Deus através da espiritualidade, certo? E assim como a semente, a gente também passou por diversos momentos de desenvolvimento. Nós também, depois de criados, por diversas encarnações, nós vivenciamos muitas experiências. Nós desenvolvemos muitas coisas boas, muitas coisas ruins. Tivemos momentos de alegrias, tivemos momentos de sofrimento. E esses momentos de alegria, de sofrimento, fizeram também com que nós espalhássemos as nossas raízes, né? Até que a gente achasse as que fortalecessem essa nossa futura árvore, né? Esse nosso futuro caule, e fincássemos as nossas bases de verdade para a nossa evolução. E aí é quando nós chegamos no momento onde nós tivemos esse despertar, né? Tivemos essa estrutura mais sólida pronta, nós fizemos assim como a planta, nós conseguimos ver a luz, né? Saímos daquela situação de ficar por baixo e conseguimos crescer e ver a luz. E essa luz tem sentido também através da luz que o Espiritismo, que a doutrina espírita
oferece pra gente, né? Porque a gente continua tendo os momentos de alegria, continua tendo os momentos de sofrimento, só que a gente vivencia de formas diferentes. A gente absorve de formas diferentes e a gente devolve de formas diferentes. Muito diferente do que a gente vivenciava no passado. Às vezes muito e às vezes não tão distante. E aí, a partir dessas bases firmes, sólidas, a gente consegue cada vez mais e melhor, através do ar, através do sol, que nos alimenta, a progredir, a nos desenvolver. E aí, quando a gente já está pronto, quando a gente já ofereceu o caule já está pronto, nós já florimos, a gente vai oferecer os nossos frutos. E os nossos frutos a gente oferece a todos aqueles que estão ao nosso redor. Todos podem beber dessa água, digamos assim, né? Então, as folhagens, os frutos fazem parte desse conhecimento que a gente adquire. E aí a gente consegue proteger, consegue alimentar todas essas criaturas que estão à nossa volta. E a gente pode até pensar, é muito bonita todas essas analogias, essas metáforas, e a gente pode pensar, mas não dá para generalizar isso no mundo todo, porque a gente vive num mundo aparentemente muito ruim ainda, né? Muito cheio de coisa ruim, e a gente chega até por vezes perder as esperanças. Mas a gente tem que lembrar que o mundo já foi um lugar muito pior, mas muito pior, né? Quantos povos no passado promoviam a morte de crianças? Quantas crianças que nasciam com algum problema, algum defeito, eram mortas ou eram largadas ali junto à sarjeta, digamos assim? Quantos homens de bem das suas épocas maltratavam, matavam escravos por considerar as criaturas inferiores? Enfim, a sociedade foi muito pior, né, gente? A gente vê resquícios desse lado animalesco, instintivo nas pessoas. É natural, porque nós ainda estamos em desenvolvimento e as criaturas também estão em desenvolvimento. Mas já vivemos num lugar muito, mas muito, muito pior. E como a Edna comentou aqui, né? Hoje já temos muito mais autoconsciência. Então, conforme essa luz da moral cristã, ela é exposta, quanto mais isso acontece no mundo, mais as almas vivem de uma forma diferente, mas elas vão entendendo o valor da solidariedade, elas vão entendendo o valor da pacificidade, né, de viver em paz, em tranquilidade, mas elas vão entender a importância de consolar a dor do próximo. Então, criaturas que têm esse poder, digamos, essa habilidade, elas já têm a possibilidade de frutificar, né, dentro do coração de outras pessoas a moral cristã, o Evangelho de Jesus, através, né, da sua vivência, de como ela se comporta. Então, que a gente consiga ter esse olhar, que a gente consiga ter uma sabedoria de compreensão de quem nós somos, né? Qual que é o nosso papel aqui, o que eu já tenho de conhecimento, quais são as minhas responsabilidades, para que a gente consiga, ainda nessa encarnação, aproveitar. Não seremos perfeitos, sem sombra de dúvida, mas que nós consigamos já oferecer o pouco que nós pudermos produzir, né, dentro do alimento espiritual que tanto nós necessitamos, como as pessoas que estão ao nosso redor também. Então, parábola curtinha, significado profundo e muito mais para a gente trazer uma consciência, como a própria Edna disse, né, uma autoconsciência, e consigamos assim, como essa semente, alcançar grandes feitos dentro dessa alimentação para com o mundo.
de cuidar do mundo. E que a gente não tenha a preocupação ou a pressa de que isso aconteça logo. Porque como a gente viu no começo, tudo tem o seu tempo, né? Tudo acontece dentro do seu próprio tempo, do seu ritmo. Então que nós também tenhamos a compreensão do ritmo das outras pessoas e a nossa também. A gente não precisa ficar se cobrando tanto, porque a gente tem que entender como que a gente pode lidar com isso. E aí a Rosana comentou aqui, verdade, nós já evoluímos muito. A Rosana lembrou de um outro ingrediente aqui importante, né? Que é a compaixão. Bem observado, Rosana. E o Serginho auxiliando aqui nos comentários. Tudo é um processo, uma busca. Essa semente sempre esteve dentro de nós. Muito bem, é verdade. E essa semente desperta na dor ou no amor. Mas quando ela desperta, ela floresce e espalha o seu perfume, sua essência. E é isso aí, a sua essência, né, Serginho? Que são os ensinamentos do Cristo. Lindo, muito bom. Muito bem colocado. A Rosana comentou aqui, né? E em tudo dai-vos graça. E são bênçãos que nós recebemos, né? São presentes, lembra que a gente falou dos talentos na semana passada? São presentes que nós recebemos e que a gente tem que aproveitar esses dons, esses talentos que nós temos, que a gente vai percebendo também, né? Ao longo da nossa encarnação, ao longo da nossa vida, quais são as possibilidades que nós temos, o que nos foi ofertado e o que a gente também recebeu que pode oferecer para as outras pessoas, para que tenhamos uma vida melhor e que as outras pessoas também possam ter uma vida mais leve, com um fardo mais leve, seja mais agradável e que nós possamos ser úteis. Isso é primordial, né? Que nós possamos ser úteis para as pessoas e para nós mesmos. E aí o Edu complementou aqui, a mais pura verdade, o tempo de Deus é precioso, preciosíssimo. Por isso que a gente fala de utilidade, né? Porque a gente não pode desperdiçar o nosso tempo, a gente não pode perder o nosso tempo. É claro que a gente ainda tem um ritmo diferente, né? E por vivermos num mundo de provas e expiações, cada um consegue oferecer aquilo que tem. Muitos, vamos pensar assim, nós estamos entendendo, compreendendo o Espiritismo apenas nessa encarnação. Nós não fomos espíritas numa encarnação passada. E esse despertar faz com que a nossa alma meio que grite, né? Tipo, gente, agora é o tempo. E se esse conhecimento chegou até nós, esse conhecimento que a gente não vai mais esquecer, né? Em espírito eu digo, nessa encarnação nem se fale, mas em espírito isso já está dentro de nós. E vamos levar para as outras encarnações esse senso de responsabilidade, esse senso de compromisso que nós temos dentro da nossa própria evolução, e a gente vai percebendo conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai ganhando novos conhecimentos, conforme a gente vai percebendo vícios nossos que nós vamos aos poucos, de grão em grão, eliminando das nossas vidas, como a gente pode contribuir para com as pessoas e como a gente pode contribuir para com uma sociedade melhor. Aí o Rodrigo complementou aqui, cada um está em uma evolução diferente. E a gente tem que respeitar isso. Isso tem que ser muito bem observado, porque senão a gente cai na cobrança, né? Não, você tem que fazer assim, você tem que ser assim. Não. Ou nós mesmos, né? A gente sabe dentro da nossa consciência quais são as nossas responsabilidades. E a gente tem que ter a mentalidade de compreender que a gente vai fazer conforme a gente consegue, né? Mas o importante mesmo é a gente ter esse despertar. A Jane está comentando aqui, ainda mais cedo rabisquei num papel aqui algo sobre o tempo de Deus. É conexão, a gente está
mentalmente ligado, né? Eu e o Edu do Estudo Espírita, obrigado Edu pela contribuição, meu irmão. O Edu comenta aqui, o Espiritismo nos ajuda a entender a importância e o valor do tempo. Pois é, a gente não tinha essa percepção talvez antes da doutrina espírita, porque nós não nos víamos como seres espirituais, né? A gente vivia na matéria e não pensava no além. Se a gente teve uma outra encarnação, a gente dificilmente, né, uma outra encarnação que eu digo com outras religiões, dificilmente a gente tinha essa percepção, a não ser que a nossa origem seja oriental, né, que tem mais essa questão das reencarnações, mas se fosse ocidental, dificilmente a gente teria essa mentalidade de continuidade, né? Então a gente não simplesmente morreu, acabou e vamos esperar aí o que Deus aguarda para nós aí, de acordo com o que nós fizemos, nos perdoando ou não, né? E a Giane comentou, o tempo de Deus é diferente do meu tempo. Deus age à sua maneira e nos surpreende sempre. E o Ale comentando aqui, verdade, às vezes esquecemos de respeitar o tempo do outro. E é isso aí, gente. Obrigado pelas contribuições, maravilhosos como sempre comentando. Os escritos da Jane foram esses, né? O tempo de Deus é diferente do meu tempo. Deus age à sua maneira e nos surpreende sempre. Porque a gente às vezes quer que seja do jeito que a gente quer. E nem sempre, ou muitas vezes, isso não vai acontecer, por mais que a gente se esforce. Porque o tempo de Deus é diferente do meu tempo. Perfeito, gente. Muito bom. Vamos para as nossas vibrações então. Quiserem já comentando, colocando aí nos comentários, fiquem à vontade. Eu vou abrir aqui a live, a publicação de mais cedo, só para eu poder fazer a leitura dos evangelhos dos nossos amigos que foram lá e escreveram os nomes. Então vamos lá. Convido a todos mais uma vez para que fechem os seus olhos. Que possamos ficar numa posição confortável. Que fechemos os olhos e possamos sentir muita energia envolvendo a todos nós. Como se fosse uma grande espiral. Vamos sentindo essa energia sair do topo das nossas cabeças, sair da palma das nossas mãos, e todos esses fluidos vão sendo direcionados à espiritualidade presente nesse estudo. Que esses irmãos levem esses bons fluidos para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, por aqueles que se encontram em guerras. Vibremos especialmente ao Irã, Israel, a Palestina. Vibremos aos irmãos que vivem em desastres naturais. E vibremos pelo nosso Brasil, por essa pátria bendita que nos acolhe, por todo o povo brasileiro, pelos dirigentes da nossa nação, pelas capitais. E vamos vibrando as pessoas que estão nas ruas, abandonadas no vício, sem família. Vibremos aos encarcerados nas prisões, aos idosos nas casas de repouso, às crianças nos orfanatos. Vibremos as criaturas que sofrem alguma violência em seus lares. Vibremos também aqueles que estão doentes em suas casas, os seus cuidadores. E vibremos aos hospitais, aos leitos de UTI e aos profissionais da saúde. Vamos vibrando também a Sérgio Ricardo dos Santos, Herbert Ricardo dos Santos, Adriana Pereira dos Santos, Daniel Pereira dos Santos, Gabriel Pereira dos Santos.
a Silvia Helena Hollenberg de Oliveira Mossa, a Juliana Beatriz Almeida Ferreira, Gabriela Vitória Almeida Ferreira, Danilo Augusto Almeida Ferreira e a Sandra Cristina de Souza Fernandes. Vibremos a Ângela Maria dos Santos Gonçalves, a Pedro Henrique Souza Santos, Yasmin Pinheiro, Juliano Leão Benassi. Vibremos a Alisson da Rosa, Lara da Rosa, Fábio Farias, Gláucia da Rosa, Karina Brum, Lélia Farias e Fernando Berro. Vibremos aos nomes colocados na noite de hoje, pela cura da Jéssica Maia Lamounier, pela saúde física, mental e espiritual da família Maia Ribeiro, ao Edson, a Cecília, a Esmeraldina, a Edilene, ao Lauro e a Edna. Vibremos pela Amanda Castro, nossa companheira do Evangelho, a Milena Vasconcelos Loureiro, que também está conosco, ao Alabastro Castro, aos pais do Alexandre, Gema e Almides e ao amigo José Carlos Munhoz. Vibremos para a Alana Castro e pelos desencarnados Maria de Lourdes Bertelli Marim, Sidney de Lima Batista, pela saúde física e espiritual da família Marim, pela família Batista, pela família Fontanello, pela família Vaz, pela família Marco, pela nossa companheira Fernanda Mendes Ribeiro, pela cura física e espiritual de Morena, pela saúde mental, emocional e física de Daniel Cavassana, pelo Marcos Paulo, pela família da Clarissa e, em especial, ao Orlando Pereira de Nóbrega, o pai dela, que faz 4 anos que desencarnou. Ao Alfredo Magalhães, ao Diego Magalhães, ao José Neto, Carmelito, Dilma, Norma Soledade, William Góes, Terezinha Soledade, Almira Carvalho, Luiz Mauro, Carlos Antônio, Paloma Carmo e Denival Santos. A Ellen pede vibrações pela humanidade, por nós que estamos aqui e pela nossa família. Vibrações por Lorival Oliveira, pela saúde física, mental e espiritual de Neroaldo, Vera, Pedro, Juliana, Milena, Pedro Filho, Maria Júlia, Letícia, Arthur, Ana Lúcia, Fabiola e Gustavo, e pela saúde da nossa companheira Leila, assim como pela família Arruda Zermiani. Vibremos por Mônica Cardoso Felácio e pelos desencarnados Eva Rodrigues Cardoso e Avelino Cardoso, pela Maria Artemis Amaral da Silva e família, Patrícia Felizardo e família, Eumano Menezes e família, Theo Benevides e família, Maria Oliveira e família e Joyce Moraes e família, assim como Aline Remígio e família. Vibremos pela Maria Célia de Souza Freire, Leandro da Silva Freire, Lúcia Freire Silva, Maria Lúcia Lopes de Souza, Betânia Maria Ramos da Silva, Mauro Henrique Borges Nogueira de Souza. Vibremos pela família da Michele, o Jorge Vasco Ornieski, Mari Terezinha Ornieski, Daniele Cristina Ornieski, pela prima Márcia Regina de Oliveira e pelos amigos Siriane Chaniuk de Freitas e Brian Passi. Vibremos por Sérgio Ricardo dos Santos, por Herbert Ricardo dos Santos, as vibrações que o nosso companheiro já colocou, na nossa postagem. Vibremos pela Nádia Soledade, ao Alberto Magalhães, a Cremilda Magalhães, a Priscila Egli, a Elane Carvalho, a Josiane Balbino, Normando Júnior, Marina Soledade, Marcelo Almeida, Anita Soledade, Rui Soledade e Thaís Antunes. Vibremos pela irmã da Rosana, a Marisol Zanon, e pelo cachorrinho Fred, pela família Albini também. Pela recuperação da Alexia,
que passou por uma cirurgia de coluna e encontra-se hospitalizada no Varela Santiago, em Natal. Camila aqui pedindo vibrações pela Ucrânia, pelos conflitos na África. A Jo pedindo vibrações mentais, emocionais e físicas para Josinete Poleto e Wilson Roberto Cavassano. Uma semana de luz. Vibremos pela cura espiritual e física de Luan Rafael Domingos e Marisete Cristina Domingos. Por Maria de Jesus Araújo dos Santos, Vaner João Almeida, Daniele Cristina dos Santos Almeida, Daniel Clin dos Santos Almeida, Daniele Cline dos Santos Almeida, Natália de Jesus Alves Viega Almeida e Enzo. Pela saúde física, espiritual e mental de Alícia, Arthur, Alane, Wagner e pela nossa companheira Adnete Santos também. Vibrações por Thaís Rezende Família, Pedro Vitor e Família e Giane Rabelo e Família. Vibrações para Leide Harzig, Bill Harzig, Acácio Harzig, Luciano Harzig, Boaventura Matos e Edna Matos. Pela evolução dos filhos da Giane, o Saulo e o Samuel, pelo bem de toda a família, por Eliana Prates e o bebê que ela está gestando e logo nascerá. Por Sandy, Jean, Macleia, Herbert, Renata, Diana e Alfina. Vibrações para o lar do nosso companheiro Eduardo e Gisele Munhoz. Pelo trabalho que o Edu irá realizar amanhã. Vibrações para Neide Ferretti Ramalho. O Edu vai iniciar um trabalho amanhã. Vai dar tudo certo, viu, Edu? Vibrações aqui para o Fred, para a Paola, o Eliseu, Elenir, Tiago e Luciana, Vinícius e demais familiares da família Busnello. Vibrações para Luana Rosendo, Gabriel Vasconcelos, Rosilda, Rêmia, Cássia e suas famílias, Jorge Ricardo e Geraldo Thompson, Carminha, Irene, Celeste, Maria José e Maria Augusta. Alfred Menarbini, que o Giba estava escrevendo, e toda a sua família. Pelos desencarnados Jesulino, Isabel, Rosa, Marcila, Exupério, Lindaura e Nivaldo. Ao Odair Reinaldinho e família. Pelos bichinhos abandonados nas ruas e que eles possam encontrar um lar com muito amor, as vibrações da Mila. Aos desencarnados Maria José, Alberto, Vitor Roberto, Caetana, Toninha, Nerivaldo, Nerícia, Nilceia. Vibrações pela nossa companheira Joyce, seus familiares, amigos e gatinhos. E vibrações ao Afonso de Jesus Diniz Filho, Ana Júlia Almeida Diniz, Enzo Daniel Viegas Clean Almeida. E também ali para o nosso companheiro Gel Albino Soeira Silva. Terezinha de Jesus dos Santos Veras, Giovanni, Luana e Pedro Costa. Vibrações da nossa companheira Luana Sampaio. E nesse momento que nós possamos fechar os nossos olhos mais uma vez, mentalizar a espiritualidade, direcionando todas essas vibrações a alguém que tenhamos esquecido, alguém que queiramos que receba essas boas vibrações, esses fluidos. Gostaria de deixar umas vibrações especiais à minha mãe na noite de hoje. E assim que as equipes espirituais do Dr. Bezerra de Menezes possam cuidar de nós durante o nosso descanso, durante o refazimento do nosso corpo, que possamos ter uma semana abençoada, que essas equipes do Dr. Bezerra possam nesse momento fluidificar as nossas águas, colocar os remédios necessários para o nosso físico, para as nossas necessidades espirituais,
e que ainda seja direcionada uma vibração especial, que a espiritualidade leve aonde for necessário. Vamos agradecendo ao Pai mais uma vez por nos reunir na noite de hoje, que possamos estar protegidos ao longo de toda essa semana contra todo e qualquer mal, e que possamos fazer a nossa parte, que possamos manter essa proteção fortalecida através das nossas boas palavras, das nossas boas ações, dos nossos bons pensamentos. E encerramos o Evangelho de hoje com a prece das fraternidades, quando dizemos: Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, damos por encerrado o Evangelho da noite de hoje. Gratidão pela companhia, muito obrigado a todos vocês, obrigado Vera, Lani, todos que comentaram aí durante o nosso Evangelho de hoje. Beijo no coração de todos, tenham uma semana excelente, espero vocês no próximo domingo para a gente conhecer e desvendar e explorar mais uma maravilhosa e bela parábola do Evangelho de Jesus. Conto com todos vocês, beijo no coração, uma excelente semana para todos e até mais.